Imagine um território tão gigantesco que poderia engolir os estados do Texas, Califórnia e Montana juntos. E ainda sobraria espaço de sobra. Um lugar que guarda sob a terra verdadeiros rios de petróleo, além de florestas infinitas que parecem não ter fim no horizonte. E mais, um estado que não apenas recebe novos moradores, mas chega a pagar para que eles fiquem, distribuindo cheques anuais vindos diretamente de suas riquezas naturais. Esse lugar não está em outro continente. Ele faz parte dos Estados Unidos. Estamos falando do Alasca. E aqui começa um dos maiores paradoxos do mundo. Apesar de sua imensidão e tesouros impressionantes, ele continua sendo um dos lugares menos habitados do planeta. Mas por quê? O que existe nesse território que o torna tão difícil de ser conquistado pelo ser humano? Para entender esse desafio, é preciso começar pelo tamanho. O Alasca é um colosso, com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, sendo mais que o dobro do Texas. Se fosse colocado sobre o mapa dos Estados Unidos continentais, se estenderia da costa da Califórnia até as praias ensolaradas da Flórida. Mas não se engane. Esse não é apenas um detalhe curioso, é uma barreira real para quem tenta viver lá. As cidades principais como Anchorage, Fairbanks e Juneau estão separadas não por estradas e subúrbios, mas por centenas de quilômetros de pura natureza selvagem. Criar conexões em um espaço dessa magnitude é uma missão quase impossível. O estado inteiro possui menos rodovias públicas que Vermont, um território 70 vezes menor. A lendária rodovia do Alasca é vital, mas cobre apenas uma fração mínima do estado. Para a maior parte das comunidades, a verdadeira estrada está nos céus. Pequenos aviões, conhecidos como Bush Planes, funcionam como os carros de família. E os pilotos que enfrentam montanhas traiçoeiras e climas imprevisíveis são vistos como verdadeiros heróis locais. Essa dependência de transporte aéreo e marítimo transforma qualquer atividade cotidiana em um desafio logístico. Desde o preço dos alimentos até o acesso a médicos, tudo é inacreditavelmente caro e complicado. Mas se o tamanho colossal já parece assustador, isso é apenas a primeira camada da história. O verdadeiro desafio está cravado na própria paisagem, um cenário espetacular da geologia mundial, mas que resiste ferozmente à presença humana. O Alasca é dominado por algumas das cadeias de montanhas mais imponentes da América do Norte. A grandiosa Cordilheira do Alasca corta o estado como uma muralha natural de rocha e gelo, e no coração dela se ergue o majestoso Monte Denali, o ponto mais alto de todo o continente. Essas montanhas não são apenas belas paisagens para cartões postais. Elas funcionam como gigantes máquinas climáticas, moldando ventos, tempestades e temperaturas extremas. E, ao mesmo tempo, erguem-se como barreiras quase intransponíveis para qualquer tentativa de expansão humana. As montanhas do Alasca não são apenas imponentes, elas funcionam como muralhas naturais que aprisionam o ar gelado, bloqueiam a umidade e transformam qualquer viagem terrestre entre a costa e o interior em uma verdadeira missão impossível. E quando o solo não se ergue em picos irregulares, ele simplesmente permanece congelado. Grande parte do norte e do oeste do estado é dominada pela tundra, uma paisagem sem árvores, sustentada pelo permafrost, um solo feito de terra, areia e cascalho que permanece congelado o ano inteiro. Construir ali é como tentar erguer uma casa sobre um bloco de gelo que nunca para de derreter. As fundações precisam ser profundas, caras e extremamente técnicas para evitar que tudo afunde ou se rache. Estradas se deformam, estruturas se retorcem e florestas inteiras ficam inclinadas em ângulos estranhos, criando as famosas florestas bêbadas, onde as árvores parecem ter perdido o equilíbrio. E quanto à agricultura? Quase impossível. É um solo que literalmente rejeita qualquer tentativa de ser domado. Mas se a terra já é desafiadora, o céu é ainda mais cruel. O clima do Alasca é marcado por extremos brutais, frio e escuridão.
Os invernos são longos, intensos e quase intermináveis. Em Fairbanks, no coração do estado, as temperaturas facilmente atingem menos 40 graus Celsius e podem cair ainda mais. Não é uma onda passageira de frio, é uma realidade que dura meses. E talvez ainda mais difícil do que o gelo seja a ausência de luz. Por causa da sua localização no extremo norte, cidades como Utqiagvik mergulham no fenômeno da noite polar. O sol se põe em novembro e só volta a aparecer mais de 60 dias depois. Essa escuridão interminável afeta não só o corpo, mas também a mente, gerando depressão, distúrbios do sono e uma sensação esmagadora de isolamento. Quando chega o verão, o contraste é igualmente impressionante. O famoso sol da meia-noite, quando o astro mal toca o horizonte antes de voltar a subir. Por mais fascinante que pareça, essa luz constante também perturba o ciclo natural de descanso, tornando a vida um desafio em qualquer estação. No Alasca, a luta é diária, contra a terra, contra o frio e contra a própria escuridão. É um campo de batalha natural, onde só os mais resilientes resistem. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Quem foram os primeiros a olhar para essa paisagem hostil e decidir chamá-la de lar? Muito antes de qualquer mapa registrar o nome Alasca, essa imensa terra gelada já pulsava com vida. Para os povos originários, ancestrais dos Inupiat, Yupik, Aleut, Athabascans, Tlingit e Haida, o Alasca não era um deserto congelado a ser conquistado, mas um lar abundante. Eles não apenas sobreviveram aqui, eles dominaram os segredos dessa terra hostil. Ao longo de milênios, desenvolveram um conhecimento refinado sobre o clima, a fauna e até o movimento do gelo. Criaram tecnologias avançadas para sua época. O umiak, uma canoa coberta de pele capaz de enfrentar mares traiçoeiros. O arpão articulado, que revolucionou a caça. E até óculos de neve, para proteger os olhos da cegueira provocada pelo reflexo do sol no gelo. Eles eram tão engenhosos quanto os grandes inventores europeus do mesmo período. Mas havia uma diferença crucial. Não buscavam dominar a natureza, e sim viver em harmonia com ela. Essas sociedades prosperavam em pequenas comunidades dispersas, não por fraqueza, mas porque a imensidão gelada não permitia cidades gigantes. Durante milhares de anos, esse equilíbrio se manteve. Um mosaico cultural estável e intrincado, perfeitamente adaptado ao norte. Mas, do outro lado do Pacífico, uma nova força surgia. Uma potência que não via o Alasca como lar, mas como um cofre de riquezas esperando para ser saqueado. No século XVIII, exploradores russos liderados por Vitus Bering chegaram à região. Não buscavam colonizar terras. Queriam lucro. E encontraram no pelo da lontra marinha um verdadeiro tesouro. Tão valioso na China, que ficou conhecido como ouro macio. Logo, bandos de comerciantes de peles, os temidos Promish-Lenik, invadiram a costa do Alasca. Para os povos nativos, sobretudo os aleutas, a presença russa foi devastadora. Forçados à servidão, eles eram obrigados a caçar lontras até a exaustão. Doenças, violência e exploração brutal dizimaram comunidades que haviam resistido por milênios. A Companhia Russo-Americana chegou a erguer sua capital em Sitka e espalhou fortes pela costa, mas nunca conseguiu controlar o vasto interior, que permaneceu sob domínio dos povos atabascanos. Com o tempo, o negócio ruiu. A população de lontras caiu à beira da extinção, e o Império Russo percebeu que sua joia americana não passava de um investimento falido. Esse fracasso abriu caminho para um dos negócios mais polêmicos da história moderna. Em 1867, os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia por 7,2 milhões de dólares, o equivalente a apenas 2 centavos por acre. E a reação? Risos e zombaria. Por décadas, parecia que os críticos estavam certos. Afinal, quem em sã consciência pagaria milhões por uma terra gelada, isolada
e aparentemente inútil. Quando os Estados Unidos compraram o Alasca, muitos pensaram que era dinheiro jogado fora. Por anos, o governo praticamente ignorou essa terra remota, deixando-a sob a supervisão frouxa do Exército e do Tesouro. Era vista como uma fronteira gelada, imensa e sem valor prático. Mas então veio o momento que mudaria tudo: a Corrida do Ouro. Em 1896, a descoberta de ouro no Klondike, logo além da fronteira com o Canadá, transformou a percepção do Alasca da noite para o dia. O que antes era um deserto esquecido passou a ser visto como o portal para a riqueza. Mais de 100 mil aventureiros correram para lá em busca da sorte. Cidades tranquilas como Skagway explodiram em crescimento e viraram verdadeiras zonas sem lei, repletas de bares, casas de jogos e promessas de fortuna fácil. A Corrida do Ouro marcou profundamente a imagem do Alasca na consciência americana. Um lugar de risco, aventura e riqueza passageira. Mas, como toda corrida, o brilho não durou para sempre. O ouro desapareceu, o cobre tomou seu lugar por um tempo, mas a lógica era sempre a mesma. Entre, fique rico e vá embora. Só que o verdadeiro destino do Alasca não seria moldado pelo ouro ou pelo cobre, mas sim por outro tesouro escondido: o ouro negro, o petróleo. Foi ele que redefiniu completamente o estado e criou a estranha realidade de um lugar onde o governo literalmente paga para você viver. Apesar das riquezas, o Alasca continua vasto, isolado e inóspito. A pergunta inevitável surge: se o estado tem tanto petróleo e distribui cheques anuais aos moradores, por que ele continua sendo um dos lugares mais vazios dos Estados Unidos? A resposta está nesse paradoxo. O maior tesouro do Alasca também é sua maior armadilha. Em 1968, em Prudhoe Bay, foi encontrado um campo de petróleo colossal. Diferente das corridas do ouro, essa riqueza não seria passageira. Era um rio contínuo de dinheiro fluindo do subsolo. Para transportá-lo, foi construído o gigantesco Oleoduto Trans-Alasca, com mais de 1.200 quilômetros atravessando tundras congeladas, cadeias de montanhas e centenas de rios. Um feito de engenharia monumental, símbolo da vitória da ganância humana sobre um dos terrenos mais hostis do planeta. Mas, em vez de gastar tudo de imediato, os líderes locais criaram algo inovador: o Fundo Permanente do Alasca. Parte da renda do petróleo seria guardada para as futuras gerações. É desse fundo que nasce o famoso dividendo anual, um cheque enviado a quase todos os moradores do estado. Um estado sem imposto de renda, que ainda paga para você morar lá. Parece um sonho, não é? Mas essa vantagem esconde uma verdade sombria. Com tanto dinheiro vindo do petróleo, o Alasca não se preocupou em desenvolver outras áreas. Não surgiu uma base tecnológica, não houve incentivo para a indústria, nem espaço para uma agricultura significativa. Durante décadas, o petróleo financiou praticamente tudo, e o resultado foi um mercado de trabalho estreito e frágil, dependente quase exclusivamente de 3 pilares: petróleo e gás, governo e serviços de apoio. Assim, a antiga identidade do Alasca, como um lugar de extração de recursos, atingiu seu auge. Uma terra que parece oferecer tudo, mas que, ao mesmo tempo, cobra um preço alto de quem tenta chamá-la de lar. É nesse ponto que a geografia implacável e a história turbulenta se encontram com a realidade atual. Para quem pensa em se mudar para o Alasca, o famoso dividendo do Fundo Permanente parece, à primeira vista, uma oportunidade irresistível. Mas a ilusão logo se desfaz diante de uma barreira inescapável: o custo de vida exorbitante. Em um estado tão vasto e isolado, distante das principais rotas de abastecimento, quase tudo precisa chegar por navio ou avião. O resultado? Produtos básicos como pão ou leite podem custar 3 a 4 vezes mais do que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Na prática, aquele cheque anual que em outro estado seria motivo de celebração, aqui serve apenas para ajudar as famílias a enfrentar os preços sufocantes do dia a dia. E não é só no supermercado que os desafios aparecem.
A infraestrutura limitada transforma necessidades básicas em obstáculos enormes. Muitos atendimentos de saúde especializados só estão disponíveis após um voo longo até Anchorage, Fairbanks ou até Seattle. O mercado de trabalho, profundamente dependente da indústria do petróleo, oferece poucas portas para quem busca outras carreiras. Essa falta de diversidade econômica é como um eco moderno da antiga mentalidade do venha, enriqueça e vá embora. Poucos chegam ao Alasca com a intenção de criar raízes para várias gerações. A maioria busca um emprego temporário, aproveita o alto salário por um curto período, economiza o máximo possível e parte. No fim, viver no Alasca se resume a uma equação dura e direta. De um lado, os atrativos, o dividendo anual do petróleo, a ausência de impostos sobre renda e consumo, e uma das naturezas mais selvagens e deslumbrantes do planeta. Do outro, os pesos que afastam, o custo de vida sufocante, um mercado de trabalho restrito, o isolamento físico e social e o desafio psicológico de encarar invernos intermináveis, escuros e congelantes. Para a maioria, essa conta simplesmente não fecha. Não é que o Alasca seja pobre ou indesejado. Ele é vazio porque cobra de seus moradores algo raro, uma combinação de autossuficiência, estabilidade financeira e resiliência quase sobre-humana para suportar o isolamento e os extremos. Essa é a razão pela qual o estado ainda é chamado de a última fronteira. Não porque esteja esperando para ser conquistado, mas porque a própria terra se recusa a ser totalmente domada. Hoje, cerca de 740 mil pessoas chamam o Alasca de lar. E, curiosamente, ele nem é o menos populoso do país. Wyoming e Vermont estão à frente nesse ranking. Mas, considerando seu tamanho colossal e sua riqueza em recursos, é quase inacreditável que tão poucos escolham viver em uma terra que exige tanto e recompensa tão pouco. Espero que tenha gostado de aprender sobre por que o Alasca está se tornando um lugar impossível de viver. Se gostou, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. E, se quiser ver mais, confira este outro vídeo sobre por que os aviões evitam o Atlântico Sul. Obrigado por assistir. Até a próxima!